Sejam bem-vindos ao novo podcast da turma de gestão estelar do campus IFSC Joinville. Aqui quem fala com vocês é o aluno Lucas Dias, juntamente da aluna Lisandra Alves. Boa noite, gente. E Felipe Agapito. Boa noite. Bom, esse podcast ele é basicamente uma proposta do nosso professor Robson de Teoria da Administração 1, onde nós vamos fazer a comparação do filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, com o livro Introdução à Teoria Geral da Administração. Então, Felipe, tu quer falar um pouco sobre o resumo do filme? Então, o filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, ele se passa num período pós-Revolução Industrial, onde o sistema fabril era comparado ao Taylorismo ou ao Fordismo, que são sistemas parecidos, e o filme ele trata essa situação, né, onde os funcionários não eram tão valorizados, os funcionários eles acabavam sendo como se fosse equiparado a máquinas, né, onde eles não tinham muito tempo de descanso, não tinham respeito em relação ao físico deles, né, onde eles se alienavam ao sistema fabril, né, e aí é interessante ver a diferença, né, da administração atual com a questão do Taylorismo, né, que era o sistema fabril da época, né, e a Lisandra pode tratar um pouco melhor sobre isso. Então, gente, o filme Tempos Modernos, ele tem mais ou menos 1 hora, porém no início desse filme, ele demonstra muito o Chaplin trabalhando em uma linha de produção de uma fábrica, onde a gente consegue ver muito isso que o Felipe acabou de falar, da época do Taylorismo, do Frederick Taylor, que ele era muito baseado em produtividade, em lucratividade. Quanto mais o operário trabalhasse em menos tempo, mais eles produziam e mais lucro eles tinham. Tanto que tem várias vezes que o Chaplin ele tá apertando as porcas e ele para por um segundo, ele tem que correr pro lado do cara que tava do lado dele e ter que apertar mais rápido para conseguir produzir mais rápido, mas sem parar em momento nenhum. A gente vê também que o administrador que tá a todo tempo ali vigiando a fábrica, olhando o que os operários estão fazendo, tentando de toda forma seguir a função dele, que é de organizar e de forma formal as pessoas ali. Só como naquela época não era a administração que a gente tem hoje, ele era mais como um supervisor com seus subordinados, então todos faziam o que ele mandava, toda hora ele ficava falando para aumentar mais rápido a linha de produção, porque ele queria mais produtividade. E o administrador ele tem que estar todo esse tempo indo atrás de produtividade, indo atrás de recurso, tanto que tem uma hora que chega um cara para fazer uma proposta de uma máquina que fazia com que os operários comessem em menos tempo, tanto que dá completamente errado, porque a máquina ela para de funcionar na hora que o Chaplin está fazendo o teste. E a gente vê que é um desastre. Porém, como a gente pode ver no livro, o administrador ele tem que estar o tempo inteiro com uma visão de empreendedor, indo atrás de novas funções e de novas formas de crescer a organização. Tanto que essa máquina ela é um exemplo disso, porém dá completamente errado e ele desconsidera completamente essa máquina. E Lucas? Pois é, ele traz muito isso, né? Uma das primeiras cenas é quando o Chaplin está ali trabalhando e ele para o descanso, onde ele vai para o banheiro, acende um charuto e logo o fiscal, né, que é o gerente de tudo aquilo, ele aparece numa câmera mandando ele parar com aquilo e voltar para o serviço. Então a gente percebe essa questão de que eles não tinham muito tempo, eles queriam que o funcionário trabalhasse, funcionasse para tudo agir, né? Porque naquela época eles dependiam muito, tipo, cada um tinha uma função separada, ninguém fazia a função do outro. Então eles dependiam muito que o outro estivesse ali, porque o outro já estava precisando dele, sabe? E outra questão que entra bastante é que por fazer diversas vezes a mesma função, os mesmos movimentos, quando o Charles ele para pro descanso,
o corpo dele meio que já tá com aquele sistema, com aquela, tipo, as engrenagens já certinhas, e ele segue fazendo os mesmos movimentos que ele faz quando ele tá ali apertando as polcas, né? E a questão até da máquina de alimentação, ela é para reduzir o tempo, né? Porque eles pensam muito em precisamos trabalhar, precisamos aumentar a velocidade, a produção em grande escala, fazer, mas não quer que o funcionário tenha o descanso. Então a máquina foi realmente criada para eles se alimentarem enquanto eles estão fazendo o serviço deles. E como a Lisandra disse, realmente dá tudo errado porque não funciona, sabe? Os funcionários têm que ter esse descanso. E logo após isso, o Charles, depois de fazer toda aquela confusão tudo e ser colocado para fora, ele volta para lá e meio que ele levanta uma bandeira e acaba acontecendo a greve da fábrica, aonde faz a fábrica fechar. Felipe? Apesar de ele tratar com ironia, né, e ter um tom humorístico, o filme por completo praticamente, é muito interessante quando chega nessa parte da greve, porque isso foi o precursor das mudanças que viriam depois disso, que seriam as mudanças a favor dos funcionários, né? Onde começa a substituir a questão, o foco apenas no empresário e quando eles ignoram os funcionários e começa a substituir isso para a questão dos funcionários serem privilegiados, pelo menos em parte, né? Claro que isso leva muito tempo para acontecer, mas os funcionários eles começam a ter seus privilégios, eles começam a ter seus direitos, e assim o filme se finaliza mostrando um novo ciclo, né? Que é quando começam as greves, que é a primeira forma que o funcionário encontra de buscar mudança, né? Vou passar a palavra para o Lucas agora para ele finalizar. Bom, a gente gostaria de agradecer a atenção de todos que nos escutaram durante esse tempo e recapitulando que isso foi uma atividade para fazer a comparação entre o filme e o livro, né, do primeiro capítulo do livro. E gostaríamos de agradecer e esperamos que vocês tenham entendido, que a gente tenha se expressado o mais claro possível, e era isso. Muito obrigado. Sejam bem-vindos ao novo podcast da turma de gestão estalar do campus IFSC Joinville. Aqui quem fala com vocês é o aluno Lucas Dias, juntamente da aluna Lisandra Alves. Boa noite, gente. E Felipe Agapito. Boa noite. Bom, esse podcast ele é basicamente uma proposta do nosso professor Robson de Teoria da Administração 1, onde nós vamos fazer a comparação do filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, com o livro Introdução à Teoria Geral da Administração. Então, Felipe, tu quer falar um pouco sobre o resumo do filme? Então, o filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, ele se passa num período pós-revolução industrial, onde o sistema fabril era comparado ao Taylorismo ou ao Fordismo, que são sistemas parecidos, e o filme ele trata essa situação, né, onde os funcionários não eram tão valorizados, os funcionários eles acabavam sendo como se fosse equiparado a máquinas, né, onde eles não tinham muito tempo de descanso, não tinham respeito em relação ao físico deles, né? Onde eles se alienavam ao sistema fabril, né? E aí é interessante ver a diferença, né, da administração atual com a questão do Taylorismo, né, que era a forma, o sistema fabril da época, né? E a Lisandra pode tratar um pouco melhor sobre isso. Então, gente, o filme Tempos Modernos, ele tem mais ou menos 1 hora, porém no início desse filme, ele demonstra muito o Chaplin trabalhando em uma linha de produção de uma fábrica,
onde a gente consegue ver muito isso que o Felipe acabou de falar, da época do Taylorismo, do Frederick Taylor. Que ele era muito baseado em produtividade, em lucratividade. Quanto mais o operário trabalhasse em menos tempo, mais eles produziam e mais lucro eles tinham. Tanto que tem várias vezes que o Chaplin, ele tá apertando as porcas e ele para por um segundo, ele tem que correr pro lado do cara que tava do lado dele e ter que apertar mais rápido para conseguir produzir mais rápido, mas sem parar em momento nenhum. A gente vê também que o administrador que tá a todo tempo ali vigiando a fábrica, olhando o que os operários estão fazendo, tentando de toda forma seguir a função dele, que é de organizar e de forma formal as pessoas ali. Só como naquela época não era a administração que a gente tem hoje, ele era mais como um supervisor com seus subordinados. Então todos faziam o que ele mandava, toda hora ele ficava falando para aumentar mais rápido a linha de produção, porque ele queria mais produtividade. E o administrador, ele tem que estar todo esse tempo indo atrás de produtividade, indo atrás de recurso, tanto que tem uma hora que chega um cara para fazer uma proposta de uma máquina que fazia com que os operários comessem em menos tempo, tanto que dá completamente errado, porque a máquina ela para de funcionar na hora que o Chaplin está fazendo o teste. E a gente vê que é um desastre. Porém, como a gente pode ver no livro, o administrador ele tem que estar o tempo inteiro com uma visão de empreendedor, indo atrás de novas funções e de novas formas de crescer a organização. Tanto que essa máquina, ela é um exemplo disso, porém dá completamente errado e ele desconsidera completamente essa máquina. E Lucas? Pois é, ele traz muito isso, né? Uma das primeiras cenas é quando o Chaplin está ali trabalhando e ele para pro descanso, onde ele vai pro banheiro, acende um charuto e logo o fiscal, né, que é o gerente de tudo aquilo, ele aparece numa câmera mandando ele parar com aquilo e voltar pro serviço. Então a gente percebe essa questão de que eles não tinham muito tempo, eles queriam que o funcionário trabalhasse, funcionasse para tudo agir, né? Porque naquela época eles dependiam muito, tipo, cada um tinha uma função separada, ninguém fazia a função do outro. Então eles dependiam muito que o outro tivesse ali, porque o outro já estava precisando dele, sabe? E outra questão que entra bastante é que por fazer diversas vezes a mesma função, os mesmos movimentos, quando o Charles ele para pro descanso, o corpo dele meio que já tá com aquele sistema, com aquela, tipo, as engrenagens já certinhas e ele segue fazendo os mesmos movimentos que ele faz quando ele tá ali apertando as polcas, né? E a questão até da máquina de alimentação, ela é para reduzir o tempo, né? Porque eles pensam muito em precisamos trabalhar, precisamos aumentar a velocidade, a produção em grande escala, fazer, mas não quer que o funcionário tenha o descanso. Então a máquina foi realmente criada para eles se alimentarem enquanto eles estão fazendo o serviço deles. E como a Elisandra disse, realmente dá tudo errado porque não funciona, sabe? Os funcionários têm que ter esse descanso. E logo após isso, o Charles, depois de fazer toda aquela confusão tudo e ser colocado para fora, ele volta para lá e meio que ele levanta uma bandeira e acaba acontecendo a greve da fábrica, aonde faz a fábrica fechar. Felipe? Apesar de ele tratar com ironia, né, e ter um tom humorístico, o filme por completo praticamente, é muito interessante quando chega nessa parte da greve, porque isso foi o precursor das mudanças que viriam depois disso, que seriam as mudanças a favor dos funcionários, né, onde começa a substituir a questão, o foco apenas no empresário e quando eles ignoram os funcionários e começa a substituir isso para a questão dos funcionários serem privilegiados, pelo menos em parte, né? Claro que isso leva muito tempo para acontecer, mas os funcionários eles começam a ter seus privilégios, eles começam a ter seus direitos e assim o filme se finaliza mostrando um novo ciclo, né? Que é quando começam as greves, que é a primeira forma que o funcionário encontra de buscar mudança, né? Vou passar a palavra pro Lucas agora para ele finalizar.
Bom, a gente gostaria de agradecer a atenção de todos que nos escutaram durante esse tempo e recapitulando que isso foi uma atividade para fazer a comparação entre o filme e o livro, né, do primeiro capítulo do livro. E gostaríamos de agradecer e esperamos que vocês tenham entendido, que a gente tenha se expressado o mais claro possível. E era isso. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que estiver ouvindo este áudio em um dos períodos do dia. Meu nome é Luiz Felipe Barros de França, aluno de gestão hospitalar, e vou abordar um assunto muito interessante: a relação entre o filme Tempos Modernos e a introdução à teoria da administração. Com o intuito de deixar mais claro e objetivo, vou destrinchar o filme e o assunto de introdução à administração de forma clara e objetiva em 4 partes do filme, assim explicando a sua relação com a introdução à teoria da administração. A obra retrata de maneira satírica a grande era da Segunda Revolução Industrial no início do século XX. Na primeira parte do filme, Charlie Chaplin interpreta um indivíduo comum da época, um assalariado dentro de uma fábrica. Porém, com essas insatisfações devidas à falta de direitos básicos que eram além de salários justos para os trabalhadores daquele período, surgem as manifestações, greves e todo tipo de movimento de cunho popular pedindo por melhorias de vida na realidade dos proletariados. Nessa longa-metragem é retratado o modelo de Taylorismo. Mas afinal, o que é Taylorismo? Esse modelo é basicamente constituído em máxima produção e em um espaço de tempo com um exaustivo trabalho repetitivo dos indivíduos na fábrica. O modelo usado naquele tempo, e que é retratado no longa, tornou-se ultrapassado em relação aos novos modelos que temos, como o modelo volvismo, que prioriza, além da produção, a capacitação e o bem-estar físico e mental dos trabalhadores. Na segunda parte do filme, Chaplin, recém-tratado de saúde devido ao ataque nervoso que lhe acometeu por conta dos repetidos movimentos, vê-se desempregado. Em sua história, acontece uma reviravolta ao ir para a cadeia por ser tratado como um líder de uma revolta. Ao ir para a prisão, tendo comida e um teto sobre a cabeça, sente-se triste ao saber um tempo depois que era um homem livre. Ao sair da prisão, ele se depara com um mercado que não lhe era favorável, visto sua pouca experiência com outro ramo que era o aperto de parafusos. Analisamos a partir daí como que a sociedade daquela época já tinha uma ideia de que a capacitação era necessário para se ter emprego, pois a administração, com o passar dos anos, deu prioridade para os indivíduos que fossem especializados em uma determinada área de atuação. E hoje, além da capacitação de produzir, o indivíduo tem que entender um pouco sobre várias áreas, para que assim se destaque no competitivo mercado de trabalho. Na terceira parte do filme, ela encontra uma jovem órfã fugitiva da justiça, pois, devido a um fatídico acidente envolvendo seu pai em uma manifestação, acaba sendo morto. Sem ter para onde ir, ela encontra o adorável vagabundo e com ele decide ficar junto. Neste momento do filme, vemos a difícil realidade ao qual muitos trabalhadores estavam vivendo devido às greves constantes por melhorias no trabalho prestado. No início do século XX, a questão vigente era a máxima lucratividade e produção em detrimento aos serviços prestados pelos assalariados. Percebemos também que não havia uma ligação entre patrão e funcionário, de forma que existisse melhoria na vida de seus empregados. A relação era diretamente direcionada em um único fluxo, a produtividade. Na quarta e última parte do filme, vemos Chaplin com um novo emprego na fábrica. Porém, não dura muito tempo até que uma greve aconteça. Novamente preso por ser tido como manifestante, a sua companheira consegue um emprego como dançarina em um restaurante e assim consegue angariar algum salário. Chaplin novamente é solto e volta a se encontrar desempregado, porém consegue emprego no mesmo restaurante que a sua companheira das ruas. Mais uma vez vemos que, devido às mudanças constantes que o mundo estava vivendo naquele período, alguns trabalhadores optaram por fazer pequenos trabalhos,
ou, como é retratado no filme, roubos para poder viver naqueles dias. Não obstante dos dias atuais, com crescentes mudanças, os trabalhadores dos mais variados serviços têm que se manter sempre atualizados com os mais variados assuntos que vão além do serviço prestado de formação acadêmica. Por exemplo, um engenheiro em uma empresa recebe uma promoção para a administração do seu setor. É necessário que ele tenha alguma experiência ou esse novo cargo para que assim continue numa empresa. Em resumo, o filme Tempos Modernos, de Chaplin, e as teorias da administração mostram a realidade que antecederam a tudo concernente às empresas atuais. Para poder fazer, é necessário sempre aprender e reciclar o que já tem como conhecimento, para não ficar para trás nessa dinâmica atual. Meu nome é Luiz Felipe Barros de França, aluno de Gestão Hospitalar, e este é mais uma síntese do filme Tempos Modernos com associação à introdução à teoria da administração. Muito obrigado. Sejam bem-vindos ao novo podcast da turma de Gestão Hospitalar do campus IFSC Joinville. Aqui quem fala com vocês é o aluno Lucas Dias, juntamente da aluna Lisandra Alves. Boa noite, gente. E Felipe Agapito. Boa noite. Bom, esse podcast ele é basicamente uma proposta do nosso professor Robson de Teoria da Administração 1, onde nós vamos fazer a comparação do filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, com o livro Introdução à Teoria Geral da Administração. Então, Felipe, tu quer falar um pouco sobre o resumo do filme? Então, o filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, ele se passa num período pós-revolução industrial, onde o sistema fabril era comparado ao Taylorismo ou ao Fordismo, que são sistemas parecidos, e o filme ele trata essa situação, né, onde os funcionários não eram tão valorizados. Os funcionários eles acabavam sendo como se fosse equiparado a máquinas, né, onde eles não tinham muito tempo de descanso, não tinham respeito em relação ao físico deles, né, onde eles se alienavam ao sistema fabril, né. E aí é interessante ver a diferença, né, da administração atual com a questão do Taylorismo, né, que era o sistema fabril da época, né. E a Lisandra pode tratar um pouco melhor sobre isso. Então, gente, o filme Tempos Modernos, ele tem mais ou menos 1 hora, porém no início desse filme, ele demonstra muito o Chaplin trabalhando em uma linha de produção de uma fábrica, onde a gente consegue ver muito isso que o Felipe acabou de falar, da época do Taylorismo, do Frederick Taylor, que ele era muito baseado em produtividade, em lucratividade. Quanto mais o operário trabalhasse em menos tempo, mais eles produziam e mais lucro eles tinham. Tanto que tem várias vezes que o Chaplin ele tá apertando as porcas e ele para por um segundo, ele tem que correr pro lado do cara que tava do lado dele e ter que apertar mais rápido para conseguir produzir mais rápido, mas sem parar em momento nenhum. A gente vê também que o administrador que tá a todo tempo ali vigiando a fábrica, olhando o que os operários estão fazendo, tentando de toda forma seguir a função dele, que é de organizar e de forma formal as pessoas ali. Só como naquela época não era a administração que a gente tem hoje, ele era mais como um supervisor com seus subordinados. Então todos faziam o que ele mandava, toda hora ele ficava falando para aumentar mais rápido a linha de produção, porque ele queria mais produtividade. E o administrador ele tem que estar todo esse tempo indo atrás de produtividade, indo atrás de recurso, tanto que tem uma hora que chega um cara para fazer uma proposta de uma máquina que fazia com que os operários comessem em menos tempo, tanto que dá completamente errado, porque a máquina ela para de funcionar na hora que o Chaplin está fazendo o teste.
E a gente vê que é um desastre. Porém, como a gente pode ver no livro, o administrador ele tem que estar o tempo inteiro com uma visão de empreendedor, indo atrás de novas funções e de novas formas de crescer a organização. Tanto que essa máquina, ela é um exemplo disso, porém dá completamente errado e ele desconsidera completamente essa máquina. E Lucas? Pois é, ele traz muito isso, né? Uma das primeiras cenas é quando o Chaplin está ali trabalhando e ele para pro descanso, onde ele vai pro banheiro, acende um charuto e logo o fiscal, né, que é o gerente de tudo aquilo, ele aparece numa câmera mandando ele parar com aquilo e voltar pro serviço. Então a gente percebe essa questão de que eles não tinham muito tempo, eles queriam que o funcionário trabalhasse, funcionasse para tudo agir, né? Porque naquela época eles dependiam muito, tipo, cada um tinha uma função separada, ninguém fazia a função do outro. Então eles dependiam muito que o outro tivesse ali, porque o outro já estava precisando dele, sabe? E outra questão que entra bastante é que por fazer diversas vezes a mesma função, os mesmos movimentos, quando o Charles ele para pro descanso, o corpo dele meio que já tá com aquele sistema, com aquela, tipo, as engrenagens já certinhas e ele segue fazendo os mesmos movimentos que ele faz quando ele tá ali apertando as polcas, né? E a questão até da máquina de alimentação, ela é para reduzir o tempo, né? Porque eles pensam muito em precisamos trabalhar, precisamos aumentar a velocidade, a produção em grande escala, fazer, mas não quer que o funcionário tenha o descanso. Então a máquina foi realmente criada para eles se alimentarem enquanto eles estão fazendo o serviço deles. E como a Elisandra disse, realmente dá tudo errado porque não funciona, sabe? Os funcionários têm que ter esse descanso. E logo após isso, o Charles, depois de fazer toda aquela confusão tudo e ser colocado para fora, ele volta para lá e meio que ele levanta uma bandeira e acaba acontecendo a greve da fábrica, aonde faz a fábrica fechar. Felipe? Apesar de ele tratar com ironia, né, e ter um tom humorístico, o filme por completo praticamente, é muito interessante quando chega nessa parte da greve, porque isso foi o precursor das mudanças que viriam depois disso, que seriam as mudanças a favor dos funcionários, né? Onde começa a substituir a questão, o foco apenas no empresário e quando eles ignoram os funcionários e começa a substituir isso para a questão dos funcionários serem privilegiados, pelo menos em parte, né? Claro que isso leva muito tempo para acontecer, mas os funcionários eles começam a ter seus privilégios, eles começam a ter seus direitos e assim o filme se finaliza mostrando um novo ciclo, né? Que é quando começam as greves, que é a primeira forma que o funcionário encontra de buscar mudança, né? Vou passar a palavra para o Lucas agora para ele finalizar. Bom, a gente gostaria de agradecer a atenção de todos que nos escutaram durante esse tempo e recapitulando que isso foi uma atividade para fazer a comparação entre o filme e o livro, né, do primeiro capítulo do livro. E gostaríamos de agradecer e esperamos que vocês tenham entendido, que a gente tenha se expressado o mais claro possível e era isso. Muito obrigado. Meu nome é Wellington, sou estudante de Gestão Hospitalar do Instituto Federal de Santa Catarina. Essa é a minha análise do capítulo 1 de Teoria da Administração, uma visão abrangente da moderna administração das organizações, do Chiavaneto. Juntamente a gente vai fazer uma análise junto com o filme Os Tempos Modernos, Charlie Chaplin. Então, nesse filme, ele mostra a administração que teve, a mudança que teve geralmente na nossa sociedade e também dos meios de produção, desde o Parque Fabril, como também na industrialização, né, como ambas, né, e todas motivaram a diferença tanto na sociedade, trazendo os produtos mais bem elaborados, mas também a mudança no convívio e funções também. Junto com ela vem a modernização e também mais novos recursos, e com isso os administradores sempre tiveram que estar antenados, abrangentes, né, sempre numa nova situação, que sempre com a mudança da sociedade aumenta
aumenta também os recursos e também as necessidades de cada indivíduo e cada situação. Então nesse filme ali ele passa várias situações onde demonstra que ele teve a capacidade de mudança e também a capacidade e também mostrou as diferenças na sociedade que estava acontecendo, tanto quanto os recursos que foram mudando, tanto o meio de trabalho quanto o meio de como se vivia também. Outro caso que também foi bem explícito ali foi que o diretor da fábrica também conseguia fazer toda a administração dos recursos da fábrica, tanto humano quanto inovação, quanto também desenvolvimento e também até o descanso propriamente dito, dos funcionários, que também não deixa de ser um recurso, né? Então, nesse filme demonstra também outro ponto de vista, era o visto claro do funcionário, que teve uma mudança enorme, que tinha que se adaptar a cada situação do seu convívio e cada necessidade que a sociedade também apresentava também, né? Que não deixa de ser também um dos recursos que precisava, tanto como garçom que ele trabalhou, como já no começo ele fazia os testes das máquinas novas, dos produtos, e também logo depois ele já foi trabalhar como garçom. Isso aí também é outro nicho que a administração sempre está desenvolvendo e mostrando a necessidade dos recursos e também de processos para serem melhorados e administrados, né? Então, nesse contexto todo, a sociedade também evolui e junto a administração e os recursos e a sociedade junto, todos eles desenvolvem e melhoram e também criam uma sociedade maior, né, e melhor. Oi, meu nome é Sara Campagnoli de Souza. Eu vou falar um pouco sobre o filme Tempos Modernos e sobre o primeiro capítulo do livro Introdução à Teoria Geral de Administração. Bom, começando pelo filme, ele narra a vida de um trabalhador comum, o Carlitos, e uma sociedade cheia de inovações tecnológicas e contradições. A sua função no seu trabalho é rosquear parafusos e ele tem que fazer essa atividade repetitiva, porém ele não consegue se adaptar, ainda mais com as grandes exigências do chefe, sempre cobrando por mais produtividade e desempenho. Isso por causa da ganância, para poder conseguir sempre aumentar o seu lucro, aumentar as vendas, explorando sempre os trabalhadores. Um exemplo disso é a cena que o Carlitos é obrigado a testar uma máquina de alimentação. O objetivo é facilitar a hora do almoço dos funcionários. Mas é totalmente ao contrário disso. É só para explorar e aumentar o lucro, aumentar o trabalho, pois a máquina alimentaria os operários enquanto eles trabalhavam. O que não dá muito certo. Bom, o Carlitos ele se atrapalha no trabalho e ele acaba sendo engolido. Ele entra na máquina e fica preso nas suas engrenagens. Essa parte mostra muito a desumanização do homem, porque depois disso o Carlitos sofre uma crise nervosa e é mandado embora, como se fosse apenas para ele ser uma peça mecânica que trabalhasse. A partir do momento que ele foi um pouco mais humanizado, ele foi demitido. Quando ele é demitido, ele se envolve em um protesto na rua. E por causa dele se envolver nesse protesto, ele é preso. E eu achei que isso demonstra muito a repressão dos movimentos sociais, né? O Carlitos, depois que ele é solto, ele acaba sendo solto, ele conhece uma jovem que estava em uma situação muito difícil. Para ela sobreviver, ela tinha que roubar a comida. Eles se apaixonam, porém ele é preso outra vez por se envolver em outra confusão. Quando ele sai da prisão de novo, ele encontra ela tá trabalhando como dançarina em um café para poder sobreviver. Arruma emprego de garçom para ele, porém, por conta disso, ela é considerada criminosa por vadiagem e passa a ser procurada pela polícia. Nesse momento do filme, os dois partem para uma busca melhor de condição de vida. Muita dessa fome que é retratada, como por exemplo que a Ellen passava, é por causa que o filme se passa após a crise de 29, houve a recessão do capitalismo, quebra na bolsa de valores e outras tensões que resultavam muito desemprego, fome, miséria. E o trabalho do Carlitos, né, a atividade repetitiva dele como se fosse uma máquina, representa o crescimento tecnológico, né, a modernidade, né, que as fábricas estavam desenvolvendo sistemas de produção para ter mais trabalho, fazer mais trabalho em menos tempo. Que isso é o Taylorismo e o Fordismo que estava acontecendo na época. E agora, para falar um pouco sobre o primeiro capítulo do livro, né, é a administração e suas perspectivas, delineando o papel da administração. Bom, segundo o livro, a administração está sendo considerada a principal chave para a solução dos problemas mais graves do mundo, né? O trabalho do administrador em qualquer organização envolve sempre uma visão crítica e inovadora. A tarefa da administração passou a ser interpretar objetivos propostos pela organização e transformá-los em ação organizacional, por meio do planejamento, organização, direção, controle de todos os esforços realizados em todas as áreas, em todos os níveis da organização.
né? A administração consiste no processo de planejar, organizar, direcionar e controlar o uso de recursos e competências a fim de alcançar os objetivos organizacionais desejados. Ela pode ocorrer exclusivamente dentro de uma organização, né? Ela não acontece em situações isoladas. A administração requer fazer as coisas por meio das pessoas. O papel do administrador não é o de executar, mas o de assessorar as pessoas e desenvolver nelas capacidades e competências para que executem adequadamente as suas atividades, né? A administração requer simultaneamente lidar com situações múltiplas e complexas, muitas vezes inesperadas e potencialmente conflitivas. Assim, a administração é um processo complexo que requer integração, articulação e visão conjunto, principalmente quando as atividades são divididas, direcionadas e fragmentadas. Isso requer consistência e flexibilidade, reflexão e ação. O administrador deve continuamente buscar, localizar, aproveitar novas oportunidades de negócio, deve possuir uma mentalidade empreendedora focada no compromisso de constantemente aprender novas habilidades, novos conhecimentos e adquirir novas competências. Deve ser um agente de mudança e de transformações para as organizações. O administrador precisa saber se reunir simultaneamente conceitos e ações. E sem ela, o administrador fica sem saber exatamente o que fazer em situações abstratas e intangíveis, a menos que ele queira trabalhar exclusivamente com coisas concretas, ou seja, com a mão na massa e dentro de uma rotina bitolada e repetitiva, enquanto o mundo do negócio ao seu redor é dinâmico, mutável e competitivo. Ela pode ser como a ciência, a administração repousa em fundamentos científicos, em metodologias, em teorias sobre fatos, evidências, que são frequentemente analisadas, experimentadas, testadas na prática cotidiana. Como a ciência, ela define o que causa o que causa o quê, por que causa, quando causa, isto é, as relações de causa e efeito. Isto é, quando uma determinada força fará algo andar e quando fará algo parar. Como tecnologia, a administração utiliza técnicas, modelos, práticas, ferramentas conceituais baseadas em teorias científicas que facilitam e orientam a vida do administrador. A era digital é o que está demonstrando isso, né? E ela também pode ser como a arte. A administração requer do administrador a leitura de cada situação em uma visão abrangente. A intuição, a abordagem criativa e inovadora. E isso não somente para resolver problemas, mas principalmente para melhorar, criticar, mudar, inovar, transformar as organizações. Olá, meu nome é Gabriele, o nome do meu colega é Marcos. Hoje nós vamos falar sobre o filme Tempos Modernos de Charles Chaplin e sobre fazer um paralelo com o livro Teorias da Administração. No filme nós podemos ver que o Chaplin está na de montagem de uma fábrica, né? E ele sempre está ali naquele mesmo processo, tipo, durante anos ele está naquele processo e mostra de como que isso pode afetar e se não tiver um administrador para ter aquele processo, né? E nós podemos ver que no administrador, naquele tempo, ele vai, tipo, agora você fica aqui nessa linha, nesse processo de montagem, depois você vai para outro setor, né? Para ter aquele mesmo outro tipo de projeto de montagem, como que é uma diferença, assim, né? Que a gente vê. Podemos fazer um paralelo do filme com o livro Introdução à Teoria Geral da Administração, onde é apresentadas as principais funções de um administrador e como ele é importante estar atento a novas mudanças. No filme, vemos diversas vezes que o administrador é aquele que é responsável por ser a engrenagem principal, fazer o relógio girar dentro da fábrica. E se ele não estiver adaptado, igual conta no livro, atento às novas informações e atento às tecnologias que são geradas a cada ano, ele fica para trás. E se um administrador não consegue desempenhar um bom trabalho, logo a fábrica inteira, toda a linha de produção é prejudicada também. Sim, é bem legal ver, porque no papel do administrador a gente tem que saber que ele é responsável por vários setores, principalmente que ele tem que conhecer o funcionário dele, né? Ele tem que saber de como que aquele funcionário vai agir no momento de crise ou como que ele vai agir no momento difícil que está na empresa, né? Numa situação, numa discussão. Ele tem que saber qual parte do funcionário vai exercer ali naquele setor para saber onde ele colocar, para saber, tipo, está acontecendo tal situação, é melhor eu
esse funcionário e colocar esse que ele vai saber resolver mais rápido, sabe? Isso a gente vê também bastante no filme, como ele vai exercer esse papel, como o Charlie, como ele não tem esse sentido, e ele começa a mandar muitas festas pra linha, e o Charlie vai assim, né, na esteira. E também no filme mostra muitas características de que um bom administrador precisa ter. O conhecimento, as ideias, ele precisa ter as informações, ele precisa ter a habilidade de colocar essas informações em prática, além de um bom julgamento de decisões, porque sem um bom julgamento ele não pode tomar as melhores decisões que vão realmente gerar um benefício para a linha de produção, para as pessoas que estão trabalhando para ele no momento. E, é claro, a atitude, o compromisso de administrar e ter ciência do que ocorre em sua linha. Sim, a gente pode ver bastante disso, de que todas as empresas têm que ter um administrador, né? A gente tem na parte, seja do escritório, seja nos setores para venda, sempre tem o gerente, assim, né? Ele é o administrador daquela equipe. Ele tem que saber como que agir, como que fazer, se der algum problema, ele tem que ir lá e tomar a frente, né, sobre ele. Então, a parte, tipo, é bem interessante, que também fala do livro e faz uma conexão com o filme, né? E essas foram as principais informações que conseguimos retirar do filme com o livro e ter a noção da importância de um bom administrador. Olá, meu nome é Bruna Faez, sou estudante de graduação do curso de Gestão Hospitalar e vou discorrer brevemente sobre a administração científica do Taylorismo e Fordismo dentro do filme Nos Tempos Modernos. O filme Nos Tempos Modernos, ele mostra a vida nos Estados Unidos nos anos 30, demonstrando novos modos de produção industrial baseados na divisão e especialização do trabalho dentro da linha de montagem. O Taylorismo e o Fordismo são modelos de produção que foram baseados na divisão do trabalho, ou seja, cada operário ele fica responsável por uma etapa do processo de produção. A fabricação em massa visa ser realizada no menor tempo possível, a repetição dos movimentos do operário podendo causar doenças mentais, físicas ou até alienação trabalhista. Isso que eu relatei é bem retratado no filme, onde Carlitos é um trabalhador em uma linha de montagem apertando parafusos e, por conta dessa atividade repetitiva e imutável, desenvolveu a doença de Ler, que seria a lesão por esforço repetitivo. Várias características do Taylorismo e do Fordismo são mostradas no filme. Essa questão da alienação física e ideológica que é causada por esses modelos de produção ainda são usadas hoje em dia, não na mesma escala, mas sim no mesmo princípio. Frederick Taylor, que foi o pai da administração, tem em seus princípios básicos da administração científica mostrados através do filme, assim como os problemas que vêm junto com esses princípios. Um dos exemplos que podem ser usados seria o estudo de tempo e movimento para que o trabalhador execute atividade industrial é um dos principais legados de Taylor. Porém, Chaplin, ali no filme, ele bate na tecla de que a repetição pode causar desgaste físico e emocional provocado pela padronização excessiva sendo executada em longos períodos de tempo. Isso demonstra claramente que as consequências que a administração científica trouxe para a vida dos trabalhadores foi essa mecanização até desgastar a saúde dos trabalhadores pelo trabalho monótono ou agitado. Seria essa a discussão que eu teria para trazer para vocês, meus colegas e professores, hoje. Muito obrigada pela atenção. Faremos nossa síntese a respeito do filme Tempos Modernos, em comparação com o livro Teoria Geral da Administração, em seu capítulo 1, A Administração e suas Perspectivas, delineando o papel do administrador. E para iniciarmos nossa síntese, faremos um diálogo, onde, em forma de entrevista, estaremos conversando a respeito da temática. A pergunta vem para Dauriane Siqueira, em que no filme mostra como era o modo de produção no período da Revolução Industrial, onde, de forma crítica, o autor, que é o Charlie Chaplin, faz uma crítica às péssimas condições de trabalho da época. Na tua opinião, Dauriane, isso ainda acontece nos dias de hoje? E se acontece, como é que nós podemos mudar isso? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar de uma temática tão importante
e promover esse momento de reflexões, porque sim, apesar do filme ser um filme antigo, né, que se passa ali no ano de 1936, ele retrata as péssimas condições de trabalho que podem também ainda e que acontecem nos dias atuais, né, em pleno século XXI. Como que nós podemos mudar isso? Uma das formas e alternativas que eu vejo como possibilidade de mudança dessas péssimas condições de trabalho que ainda hoje em muitas indústrias, né, organizações acontecem, é de fato investir no conhecimento, né, na formação e capacitação de profissionais cada vez mais qualificados para poder estar ali administrando um espaço, um ambiente onde muitos colaboradores contribuem também. Embora tenhamos aí um desenvolvimento das tecnologias que também servem para poder aprimorar e agilizar aí a mão de obra de trabalho, né? Mas é imprescindível pensar a administração de uma organização pensando também nas pessoas que compõem aquela organização, né? Então aí, em dado momento, nós iremos apontar para as diretrizes, né, dos direitos do trabalhador, que é de extrema relevância no que se refere ao zelo também das qualidades, das condições de trabalho. Assim, é correto também afirmar que, como uma das alternativas de mudanças, além do investimento, né, no conhecimento, na capacitação dos profissionais que estão ali gerindo, administrando uma organização, né, que tem ali também o objetivo, muito bem claro, né, que se atenham não somente à criatividade, mas que se atentem também às normativas, às formas de administrar uma organização de trabalho e gerir pessoas, que tenham fundamentos em outras práticas de administração que deram certo e que dão certo, né? Claro que dependendo da contextualização da organização, a forma de administrar será diferente, né? Mas em ambos nós podemos ter ali uma atuação, uma administração de um espaço, né? Onde se concentra não só apenas máquinas, enxergar para além das máquinas, né? O contribuidor ali, o colaborador que está à frente também de tudo isso, de modo respeitoso, de modo também a assegurar sua qualidade de vida no trabalho, né? Considerando como um ser biopsicossocial, que também, para além da mão de obra que tem a ofertar, também tem ali suas vivências, suas questões. Dauriane, na época do filme, não se tinha uma preocupação com os operários, né, como a gente pode ver. Não havia leis trabalhistas como existem atualmente, não. Então, assim, cada dono de fábrica tinha suas regras, o seu próprio piso salarial. Era comum também os acidentes de trabalho, como a gente pode ver, né, e pode ver o histórico disso. E hoje, apesar de cada empresa ter uma política específica, existem leis trabalhistas, né, a CLT é um exemplo, que se visualiza não só os deveres, mas também os direitos dos empregados. Trazendo para a nossa realidade hoje, o que você vê como gestor, né, o que você faria, na verdade, como futura gestora, para melhorar o seu ambiente de trabalho caso fosse contratado e se deparasse com tal cena, né? Bem, com certeza seria estar atento ali às diretrizes, às normativas das leis de trabalho, das condições, né, dos direitos e deveres dos empregados. Isso é de extrema importância, é uma conquista essencial, né, para convívio em sociedade, enquanto também servidores, né, prestadores de serviço a comunidades e enquanto também organização de trabalho. De que modo que poderíamos, então, como gestores, melhorar ali o ambiente de trabalho? Investir também nas políticas públicas, por exemplo, no ambiente de saúde. Uma das mais importantes criações de políticas públicas voltadas à saúde, podemos ali citar, né, o Projeto Nacional de Humanização, que foi também abordado e trazido no contexto hospitalar, visando também a qualidade de vida no trabalho daquele colaborador, para que ele possa também estar bem integralmente para poder ofertar um serviço também de qualidade, capacitar esses trabalhadores, né? E tudo muito bem fundamentado em relação à Política Nacional de Humanização, no contexto de saúde, embasado nas diretrizes do Sistema Único de Saúde, que também é um marco muito importante. Então a gente pode pegar como referência, por exemplo, um futuro gestor hospitalar, em que se trata também essa importante reflexão no curso, dentro da disciplina de Teoria de Administração 1, é compreender toda a conjuntura social, né, as formas de organização, tanto da sociedade quanto das formas de trabalho, e de oferta de melhores condições de trabalho que também validem ali o sujeito. Não apenas como um robô, não apenas como alguém que está ali apenas para prestar um serviço, né, de maneira mecânica, de maneira robótica, porque nós somos seres humanos. E nós precisamos desse cuidado integral, tanto ele físico, quanto emocional, quanto psicológico, né? De todas as esferas, para que a gente possa conseguir investir em formas de trabalho que não utilizem, né, do sofrimento do trabalhador para poder conseguir alguma coisa. Para que a gente tenha trabalhadores saudáveis fisicamente e emocionalmente, e assim, com certeza, garantir a qualidade da prestação de serviço, seja no âmbito da saúde, né, como é esse exemplo que eu estou dando agora, como em outras formas também, em outros lugares em que a administração ela vai estar presente, em que o gestor, né, ali precisa conduzir também, com base nas políticas de administração, mas que ele tenha, acima de tudo, um olhar humanizado.
É assim que nós podemos construir ambientes de trabalho saudáveis, né, que possam aí, além da produtividade, no que se refere ao quantitativo, né, termos a qualidade do serviço. Hoje nós sabemos a importância dos equipamentos de proteção individual, né, os EPIs, para todos os trabalhadores, não só do âmbito da saúde, mas de todos os âmbitos, né? Mas principalmente nesse foco da saúde, onde atualmente, em meio a uma pandemia, nós vemos a real necessidade de se usar uma roupa adequada, uma máscara, um óculos de proteção, uma viseira, o contrário do que se observa no filme, onde se vê o mínimo de proteção possível. Na tua opinião, qual é a importância do uso de tais equipamentos? E você, na figura de administrador, na figura do gestor, você limitaria o uso desses EPIs, desses equipamentos para os seus funcionários? Com certeza, no que se refere à importância dos equipamentos, né, enquanto figura de administrador, não limitaria de forma alguma aos funcionários EPIs, né, que são os equipamentos de proteções individuais. Aqui nós podemos contextualizar no sentido do âmbito hospitalar, por exemplo, né, se referindo à administração no ambiente hospitalar, principalmente vivendo o contexto de pandemia, onde se faz necessário que tenhamos condições dignas de trabalho, apoiados em normativas, em todas as políticas também públicas que nós podemos ter para defender o direito, né, a um ambiente de trabalho que ofertem os mínimos detalhes para que a gente possa conseguir ali ofertar um atendimento de qualidade, mas também nos cuidando, né? Porque para além de trabalhadores, nós somos seres humanos, para além de trabalhadores, nós temos uma família, né? E para isso, nós não trabalhamos apenas e simplesmente porque, nossa, eu amo trabalhar, né? Não é só isso. Nós também precisamos ter saúde, para a gente poder ter ali, fora do ambiente de trabalho, nosso momento de lazer com as pessoas que nós gostamos. Nós trabalhamos também porque nós também temos sonhos, porque nós somos sujeitos, né, que estamos buscando a todo momento conhecimento. Então é importante que minimamente nós tenhamos condições dignas de trabalho, que sejam, por exemplo, no contexto de pandemia, nós termos acesso ao uso de EPIs, né? Esses equipamentos de proteções individuais que vão garantir a nossa segurança no ambiente de trabalho. E isso também, eu posso citar a importância que tem o SESMIC, né? Que são os colaboradores, os trabalhadores que asseguram também, né, a segurança do trabalhador na unidade hospitalar, por exemplo, em outras organizações também. Então, são formas de administrar, olhar para tudo isso, pensando em como seria se não tivéssemos esses mínimos cuidados, né? Como seríamos? Perderíamos aí, muito provavelmente, funcionários, colaboradores excelentes, né? E ninguém tem a ganhar com isso. Com perdas de vidas, de pessoas, e isso afeta toda uma conjuntura social. Como é que você se vê como gestora? Daqui com 3 anos, daqui com 5 anos? Como é que você se vê, assim, na figura do administrador, né? Em determinada empresa ou em determinado hospital? Me vejo no futuro, bem próximo, a manter o olhar atento às formas de administração que têm dado certo até o momento, às políticas públicas também que têm dado certo, como base e referência para nortear as ações, as condutas que envolvem uma gama de pessoas, principalmente no que se refere ao foco em que penso em estar à frente como gestora, que se refere ao ambiente hospitalar. Ter um olhar mais humanizado, mais acolhedor. E com isso também posso citar a reflexão referente à importância que se tem dado hoje também do papel do profissional psicólogo nas instituições, nas organizações, cuidando da questão auxiliando na gestão de pessoas, auxiliando nos cuidados da saúde mental do trabalhador, que é imprescindível para que a gente consiga ali, seja numa organização, né, de uma empresa, seja numa organização de uma unidade hospitalar, mais assertiva, mais humana, mais próxima do que nós desejamos alcançar, né, que são benfeitorias para a sociedade. E nada disso se consegue apenas com criatividade, né? Nós precisamos ser criativos, precisamos estar respaldados pela ética, pela ciência, pelas formas de administrar que já deram certo até aqui, e sempre com esse olhar de que, para além de colaboradores, nós temos pessoas, nós temos vidas, nós temos amores de alguém que precisam de um ambiente de trabalho acolhedor, minimamente que do seu direito, com as condições de trabalho que lhe ofertem, a garantia de poder ali habitar, estar, realizar e fazer em prol da sociedade e dele mesmo, né? Para que a gente tenha também a questão da satisfação no trabalho e a motivação, que é extremamente importante. Uma das questões também, né, que o filme faz refletir, que as teorias também da administração faz refletir, essa preocupação voltada ao colaborador, ao prestador de serviço para a sociedade. Então, muito obrigado pela participação e desde já sucesso na caminhada. Uma vez que nos lembra mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo estará perdido.
Olá, meu nome é Gabriele, o nome do meu colega é Marcos. Hoje nós vamos falar sobre o filme Tempos Modernos de Charles Chaplin e sobre fazer um paralelo com o livro Teorias da Administração. No filme nós podemos ver que o Chaplin está na linha de montagem de uma fábrica, né? E ele sempre está ali naquele mesmo processo, tipo, durante anos ele está naquele processo e mostra de como que isso pode afetar e se não tiver um administrador para ter aquele processo, né? Nós podemos ver que no administrador, naquele tempo, ele vai, tipo, agora você fica aqui nessa linha, nesse processo de montagem, depois você vai para outro setor, né? Para ter aquele mesmo outro tipo de projeto de montagem, como que é uma diferença, assim, né? Que a gente vê. Podemos fazer um paralelo do filme com o livro Introdução à Teoria Geral da Administração, onde é apresentadas as principais funções de um administrador e como ele é importante estar atento a novas mudanças. No filme, vemos diversas vezes que o administrador é aquele que é responsável por ser a engrenagem principal, fazer o relógio girar dentro da fábrica. E se ele não estiver adaptado, igual conta no livro, atento às novas informações e atento às tecnologias que são geradas a cada ano, ele fica para trás. E se um administrador não consegue desempenhar um bom trabalho, logo a fábrica inteira, toda a linha de produção é prejudicada também. Sim, é bem legal ver, porque no papel do administrador a gente tem que saber que ele é responsável por vários setores, principalmente que ele tem que conhecer o funcionário dele, né? Ele tem que saber de como que aquele funcionário vai agir no momento de crise ou como que ele vai agir no momento difícil que está na empresa, né? Numa situação, numa discussão, ele tem que saber qual parte do funcionário vai exercer ali naquele setor para saber onde ele colocar, para saber, tipo, está acontecendo tal situação, é melhor eu tirar esse funcionário e colocar esse que ele vai saber resolver mais rápido, sabe? Isso a gente vê também bastante no filme, como ele vai exercer esse papel, como o Charlie, ou como ele não tem esse sentido, e ele começa a mandar muitas festas pra linha, e o Charlie vai assim, né, na esteira. E também no filme mostra muitas características de que um bom administrador precisa ter. O conhecimento, as ideias, ele precisa ter as informações, ele precisa ter a habilidade de colocar essas informações em prática, além de um bom julgamento de decisões, porque sem um bom julgamento ele não pode tomar as melhores decisões que vão realmente gerar um benefício para a linha de produção, para as pessoas que estão trabalhando para ele no momento. E é claro, a atitude, o compromisso de administrar e ter ciência do que ocorre em sua linha. Sim, a gente pode ver bastante disso, de que todas as empresas têm que ter um administrador, né? A gente tem na parte, seja do escritório, seja nos setores para venda, sempre tem o gerente, assim, né? Ele é o administrador daquela equipe. Ele tem que saber como que agir, como que fazer, se der algum problema, ele tem que ir lá e tomar a frente, né, sobre ele. Então, a parte, tipo, é bem interessante, que também fala do livro e faz uma conexão com o filme, né? E essas foram as principais informações que conseguimos retirar do filme com o livro e ter a noção da importância de um bom administrador. Meu nome é Maria do Socorro Moraes de Jesus. Eu assisti o filme Indústria Americana e li o primeiro capítulo do livro Introdução à Teoria Geral da Administração. No primeiro momento, o filme ele mostra a falência de uma empresa e o começo de outra empresa. E essa empresa ela era de fabricação de vidros automotivos. Tudo ocorre muito bem até os desafios começarem a aparecer e exigirem solução. E esses desafios eram a entrega de produtos no prazo e com alta qualidade, a exigência por parte dos trabalhadores exigindo melhorias, pressão pela criação do sindicato, a diferença de cultura, de pensamento, da forma de trabalho de cada um, a exigência por parte da empresa para alcançar a meta estabelecida e o desafio de ter um administrador com a capacidade de liderar em meio a todos esses problemas. E eu me perguntei, qual seria o papel desse administrador?
O administrador, ele é aquela pessoa que vai alcançar os resultados por meio da efetiva cooperação dos subordinados. Ele lida com a organização ou com parte dela. É ele que tem ele tem que ser eficiente e não cometer erros, já que ele é responsável pela direção de pessoas que seguem suas ordens e instrução. É uma pessoa visionária e criativa que busca solução e organização. Em meio aos desafios encontrados, ele tem que saber lidar com as pessoas e também agregar valores ao negócio. Então, o administrador é ele que vai levar a empresa a ser reconhecida pelo seu trabalho, pela sua eficiência e pela sua qualidade. Então, a importância de um bom administrador dentro de uma empresa é o ponto principal. Olá, eu sou a Natália Tino, estudante do curso de Gestão Hospitalar, e a minha proposta aqui hoje é comentar e fazer uma breve análise do filme Tempos Modernos, escrito, dirigido e atuado por Charles Chaplin. Bom, para quem não conhece, o longa é uma produção cinematográfica estadunidense de meados da década de 30, que ilustra a vivência dos trabalhadores e da sociedade no mundo industrializado, no contexto da Revolução Industrial. E ele é um filme, que, apesar de retratar o cenário econômico e sociopolítico, ele é uma obra à frente do seu tempo. Faz duras críticas à rotina de trabalho e aos modos de produção industrial, que eram baseados na divisão e na especialização do trabalho, muito presente nas fábricas, especificamente naquelas de linha de montagem e de produção. Quando a gente analisa a obra com os princípios da administração de empresas, a gente consegue observar a presença marcante da teoria da administração científica. Essa teoria com enfoque lá na racionalização do trabalho e na ciência da administração. Era uma teoria bastante presente na época e que ela fica evidenciada através dos métodos produtivos e bem conhecidos, como o Taylorismo e o Fordismo. E no filme, mais precisamente, o Fordismo, em que aparece as esteiras rolantes, ditando o ritmo de trabalho cada vez mais acelerado, presença de movimentos repetitivos, padronizados e em etapa única. A gente percebe também que essa estrutura administrativa aplicada à época, ela não satisfaz a tarefa básica da administração, que é tornar a organização, e no caso aqui a organização industrial, as empresas, torná-las em uma entidade eficiente e autossustentável, visto que a teoria administrativa ela não era muito adequada e ela não estava alinhada com esse modelo de produção mencionado, esse modelo adotado. Era uma teoria mais pautada no lucrativismo e na produção em massa, em larga escala, mais voltada às tarefas e pouco desenvolvimentista. Tanto que se tinha o emprego de habilidades técnicas para fazer aquele serviço manual no nível operacional, e a falta de habilidades humanas e conceituais, sendo que essas habilidades elas são essenciais na administração e na organização para poder executar as operações. Então, nota-se que faltava a direção e o controle de todas as atividades da fábrica em questão. Essa parte ela fica muito evidente no filme, no momento em que começam a aparecer os movimentos grevistas por parte dos trabalhadores, indústrias fechadas em inatividade, a crise do desemprego lá em cima e a crise econômica também. E todos esses aspectos observados de maneira conjunta, eles refletem a falta de uma coordenação do esforço humano e também o insucesso e graves falhas na capacidade da função administrativa dos dirigentes daquelas organizações que o filme ilustra, Então, fica bastante claro ali que foi infeliz ainda que tenha durado por um longo período, o Fordismo, ele tenha se perpetuado nos Estados Unidos por longos anos, mas ela teve o seu insucesso, ela teve suas grandes falhas
não só naquela época, como depois também, quando ela começou a entrar em declínio, né? Por conta dessas falhas. E é isso aí. Olá, eu me chamo Júlia e gravando esse áudio eu vou fazer então análise referente ao filme Tempos Modernos e um resuminho ali do primeiro capítulo, né, a leitura do primeiro capítulo. Eu decidi então separar em tópicos, né, uns pontos que eu achei interessante ali do filme. E o primeiro tópico ali que eu achei, que diz, né, e mostra bem no comecinho do filme, é referente à repetitividade do trabalho, né, mostra perfeitamente ele ali todos os dias trabalhando naquele trabalho repetitivo na produção, e aquilo estava afetando ele até psicologicamente, né, então algo que hoje, por exemplo, na realidade é algo infelizmente muito comum, né, mesmo que seja um trabalho simples, enfim, o que afeta muito as pessoas é a questão psicológica, né, o cansaço exaustivo psicológico. Então, aquilo estava afetando ele até na forma dele andar, porque a forma como ele andava era fazendo o trabalho, a forma que ele repetia lá no trabalho, né. Outro tópico que eu anotei é a falta de emprego, né. Então, a falta de emprego gerou protestos, gerou greve, e aquilo acabou consequentemente afetando, né, os pais de família, as famílias que precisavam sobreviver. Outro tópico é a fome e as dificuldades pela falta do emprego, né? Mostrou ali famílias que não tinham o que comer, a questão de entrar nos estabelecimentos e pegar, roubar, né? Então, tudo isso por conta da dificuldade de não ter um emprego, de não ter uma renda. Um tópico que eu achei interessante também é quando ele vai preso e o personagem percebe que a vida dentro da prisão é melhor do que fora, né? Que lá ele tem comida, tem onde dormir, tem um local ali para ele dormir, né? Quando ele tem a oportunidade de sair, de que ele tá livre, ele prefere fazer de tudo para voltar para lá, né? Porque a realidade lá dentro às vezes é melhor, no quesito de ter alimento, de ter onde dormir, é melhor do que de famílias que estão fora dela, né? Então, ele faz de tudo para poder voltar para a prisão, né? E se torna até, de fato, engraçado, assim. Outro tópico que eu acrescentei também é a dificuldade dos dois personagens ali, né, da moça e dele, de que a realidade deles era tão triste, né, ela perdeu o pai no protesto, né, no protesto ali contra o desemprego, e as irmãs foram levadas, né, então ela teve que ficar sozinha, e a angústia de ambos, né, ele, assim, eu posso dizer que levando ele numa forma mais espontânea a vida, né, mesmo tendo as dificuldades, ele acabava levando as coisas de uma forma mais espontânea. E ela assim, tentava, né? E ambos tendo praticamente a mesma realidade, eles sonhavam em ter uma casa boa, uma qualidade de vida melhor, né? E dava pra ver o afeto entre eles, né? Que eles tentavam levar aquilo como vendo um pouco de felicidade naquilo, né? E, enfim, em várias partes do filme também ele tenta um novo trabalho, uma nova forma de ter o sustento. Infelizmente, aquela ironia ali no filme, né? Ele tentava mudar a rotina dele, mesmo que fosse na produção ou em algum outro trabalho, mas a forma que ele tentava trabalhar, às vezes acontecia alguma coisa e pronto, né? Já era bem, bem dificultoso, assim. E referente à leitura, então, também separei, assim, umas partes mais importantes, né? E a primeira é de que um bom administrador, ele precisa ter uma base, né? Que é planejar, organizar, executar e controlar, né? Isso é essencial e é o básico, assim, né? Para uma pessoa que está à frente, está administrando. Junto com os objetivos da empresa, essa pessoa ela precisa saber
né? E precisa se relacionar corretamente com as pessoas, tanto que estão acima dela, quanto as pessoas que estão abaixo, né? Então, essa pessoa ela precisa ter a noção de que as pessoas são diferentes, as pessoas têm jeitos diferentes, e cada pessoa é diferente uma da outra. Então, ele precisa ter essa noção, esse equilíbrio aí dentro do ambiente de trabalho, né? Essa pessoa também, ela precisa ter ciência, que é responsável pela condução das mudanças dentro da empresa, que é aquele que tem visão para orientar, para aconselhar, que tem influência, né? Posso dizer, sendo superior, sendo chefe, tendo qualquer cargo, mas tendo essa obrigatoriedade ali, essa função de administrador, ele precisa ter essa noção de orientação e de influência, né? Tanto internamente quanto externamente. Boa noite, me chamo Slane Silva e hoje venho trazer uma pequena reflexão sobre algo muito importante, sobre como tem sido a nossa visão em relação à administração, em tudo na nossa vida. Porque em tudo precisamos de uma boa organização. Como você tem visto o passado? Como tem sido no presente? E como você acha que será no futuro? Venho relatar um pouco sobre o filme Tempos Modernos, que retrata a vida urbana nos Estados Unidos em 1930, onde nos é mostrado empresa, uma grande quantidade de exercícios repetitivos em uma grande produção em que os operários precisavam trabalhar o mais rápido possível. O filme estrela um homem que está em busca de se estabelecer tanto profissionalmente quanto como indivíduo em uma sociedade cheia de modernidades tecnológicas e contradições. Pois o trabalho exaustivo e cheio de exigências tinha como alvo para os donos somente lucrar cada vez mais, sem se importar com quem estava no trabalho em massa. E hoje em dia é diferente? Bom, trazendo em comparação agora, venho citar um pouco do primeiro capítulo do livro Teoria da Administração, que vem falar sobre a administração e suas perspectivas, delineando o papel da administração, o que diretamente já venho ligar com o filme sobre as etapas da modernização que a tecnologia e a sociedade vêm nos apresentando. Em tudo precisamos de uma boa administração, ou como o capítulo nos diz, uma boa organização. Pois, como diz no livro, estamos em frente a um mundo exponencial, termo inspirado na matemática e constantemente utilizado para caracterizar a sua intensa e rápida transformação e expansão. Não é de hoje que a modernização acontece, mas como podemos comparar com o filme, não teve uma boa administração sobre aquelas empresas. Tanto que as empresas vieram a decair e gerar crises lucrativas, ou até mesmo sociais, como ocorreu no filme Vários Desrespeitos Trabalhistas, o que levou a sociedade a tomarem atitudes de irem às ruas, o que me lembra no livro da ajuda institucional para a autoajuda. Como uma boa administração faz diferença, não é mesmo? Acredito que a teoria da administração vai além de empresas ou lucro. Assim como no livro, vem nos apresentar a tecnologia ligada com a arte. O filme vem nos mostrar a ironização crítica do operário Carlito como forma de arte também. O que nos deixa bem claro que a modernização terá mais beleza se houver uma boa administração. O que talvez tenha faltado naquela época. Meu nome é Ana Clara, eu sou da turma de Gestão Hospitalar do Instituto Federal de Santa Catarina, 2021.2. E hoje eu vim debater e relacionar o filme Tempos Modernos com o livro Administração e Suas Perspectivas, capítulo 1. Quando o filme se apresenta, conseguimos entender um pouco do que Charlie Chaplin se propôs a falar, sobre os meios de produção e de como isso era abordado naquela época, como o Fordismo, que tinha a finalidade centrada na quantidade da produção e na produção incessante feita por operários,
Chaplin era um desses operários que propositalmente faz seus momentos cômicos, como o momento que ele se atrapalha na produção e acaba atrasando e com esse pequeno erro prejudica o restante da produção. A forma como isso foi abordado demonstra como o ser humano é falho e como não pode ser tratado como uma máquina. Isso demonstra as premissas no início de uma sociedade capitalista e como naquele momento o pensamento da gestão da indústria era focado somente no meio de produção e a quantidade. Com isso, o livro debate sobre avanços tecnológicos, a aquisição de recursos não são somente suficientes para fazer os efeitos na qualidade da administração. Haja vista que o papel da administração é a organização com um conjunto de competências organizacionais a fim de alcançar um objetivo. Essas organizações vinculadas são recursos humanos, financeiros, tecnológicos, entre outros. No início do filme, os responsáveis estavam preocupados com os números e não com a gestão. A administração, a utilização dos recursos humanos para aqueles operários estavam na teoria administrativa clássica, pois não há a racionalização do trabalho, e por conta dessa organização formal e centrada apenas naquele objetivo da quantidade, a indústria conseguia reter suas expectativas da produção, mas com operários e condições insalubres. E com isso, dando destaque na administração na sociedade moderna, o papel do administrador com seus subordinados é ter um bom relacionamento e uma boa visão ampla do futuro, lidar com as ciências heterogêneas, da matemática, a psicologia e as questões internas e externas comportamentais, biológicas, ajudando a lidar com aqueles meios de trabalho, a fazer um ambiente mais saudável e proporcionar novos rumos daquele trabalho e projetos daquela organização. A sua relação é favorecer o entendimento presentes em uma gestão administrativa, financeira de pessoas que são fundamentais para o crescimento de qualquer meio de produção, empresas, na sociedade contemporânea. Faremos nossa síntese a respeito do filme Tempos Modernos, em comparação com o livro Teoria Geral da Administração, em seu capítulo 1, A Administração e suas Perspectivas, delineando o papel do administrador. E para iniciarmos nossa síntese, faremos um diálogo, onde, em forma de entrevista, estaremos conversando a respeito da temática. A pergunta vem para Dauriane Siqueira, em que no filme mostra como era o modo de produção no período da Revolução Industrial, onde, de forma crítica, o autor, que é o Charlie Chaplin, faz uma crítica às péssimas condições de trabalho da época. Na tua opinião, Dauriane, isso ainda acontece nos dias de hoje? E se acontece, como é que nós podemos mudar isso? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar de uma temática tão importante e promover esse momento de reflexões, porque sim, apesar do filme ser um filme antigo, né, que se passa ali no ano de 1936, ele retrata as péssimas condições de trabalho que podem também ainda e que acontecem nos dias atuais, né, em pleno século XXI. Como que nós podemos mudar isso? Uma das formas e alternativas que eu vejo como possibilidade de mudança dessas péssimas condições de trabalho que ainda hoje em muitas indústrias, né, organizações acontecem, é de fato investir no conhecimento, né, na formação e capacitação de profissionais cada vez mais qualificados para poder estar ali administrando um espaço, um ambiente onde muitos colaboradores contribuem também. Embora tenhamos aí um desenvolvimento das tecnologias que também servem para poder aprimorar e agilizar aí a mão de obra de trabalho, né, mas é imprescindível pensar a administração de uma organização pensando também nas pessoas que compõem aquela organização, né? Então aí, em dado momento, nós iremos apontar para as diretrizes, né, dos direitos do trabalhador, que é de extrema relevância no que se refere ao zelo também das qualidades, das condições de trabalho. Assim, é correto também afirmar que, como uma das alternativas de mudanças, além do investimento, né, no conhecimento, na capacitação dos profissionais que estão ali gerindo, administrando uma organização, né, que tem ali também o objetivo, muito bem claro, né, que se atenham não somente à criatividade, mas que se atentem também às normativas, às formas de administrar uma organização de trabalho, gerir pessoas, que tenham fundamentos em outras práticas de administração
que deram certo e que dão certo, né? Claro que dependendo da contextualização da organização, a forma de administrar será diferente, né? Mas em ambos nós podemos ter ali uma atuação, uma administração de um espaço, né? Onde se concentra não só apenas máquinas, enxergar para além das máquinas, né? O contribuidor ali, o colaborador que está à frente também de tudo isso, de modo respeitoso, de modo também a assegurar sua qualidade de vida no trabalho, né? Considerando como um ser biopsicossocial, que também, para além da mão de obra que tem a ofertar, também tem ali suas vivências, suas questões. Dauriane, na época do filme, não se tinha uma preocupação com os operários, né, como a gente pode ver. Não havia leis trabalhistas como existem atualmente, não. Então, assim, cada dono de fábrica tinha suas regras, o seu próprio piso salarial. Era comum também os acidentes de trabalho, como a gente pode ver, né, e pode ver o histórico disso. E hoje, apesar de cada empresa ter uma política específica, existem leis trabalhistas, né, a CLT é um exemplo, que se visualiza não só os deveres, mas também os direitos dos empregados. Trazendo para a nossa realidade hoje, o que você vê como gestor, né, o que você faria, na verdade, como futura gestora, para melhorar o seu ambiente de trabalho caso fosse contratado e se deparasse com tal cena, né? Bem, com certeza seria estar atento ali às diretrizes, às normativas das leis de trabalho, das condições, né, dos direitos e deveres dos empregados. Isso é de extrema importância, é uma conquista essencial, né, para convívio em sociedade, enquanto também servidores, né, prestadores de serviço a comunidades e enquanto também organização de trabalho. De que modo que poderíamos, então, como gestores, melhorar ali o ambiente de trabalho? Investir também nas políticas públicas, por exemplo, no ambiente de saúde. Uma das mais importantes criações de políticas públicas voltadas à saúde, podemos ali citar, né, o Projeto Nacional de Humanização, que foi também abordado e trazido no contexto hospitalar, visando também a qualidade de vida no trabalho daquele colaborador, para que ele possa também estar bem integralmente para poder ofertar um serviço também de qualidade, capacitar esses trabalhadores, né? E tudo muito bem fundamentado em relação à Política Nacional de Humanização, no contexto de saúde, embasado nas diretrizes do Sistema Único de Saúde, que também é um marco muito importante. Então a gente pode pegar como referência, por exemplo, um futuro gestor hospitalar, em que se trata também essa importante reflexão no curso, dentro da disciplina de Teoria de Administração 1, é compreender toda a conjuntura social, né, as formas de organização, tanto da sociedade quanto das formas de trabalho, e de oferta de melhores condições de trabalho que também validem ali o sujeito. Não apenas como um robô, não apenas como alguém que está ali apenas para prestar um serviço, né, de maneira mecânica, de maneira robótica, porque nós somos seres humanos. E nós precisamos desse cuidado integral, tanto ele físico, quanto emocional, quanto psicológico, né? De todas as esferas, para que a gente possa conseguir investir em formas de trabalho que não utilizem, né, do sofrimento do trabalhador para poder conseguir alguma coisa. Para que a gente tenha trabalhadores saudáveis fisicamente e emocionalmente, e assim, com certeza, garantir a qualidade da prestação de serviço, seja no âmbito da saúde, né, como é esse exemplo que eu estou dando agora, como em outras formas também, em outros lugares em que a administração ela vai estar presente, em que o gestor, né, ali precisa conduzir também, com base nas políticas de administração, mas que ele tenha, acima de tudo, um olhar humanizado. É assim que nós podemos construir ambientes de trabalho saudáveis, né, que possam, aí, além da produtividade, no que se refere ao quantitativo, né, termos a qualidade do serviço. Hoje nós sabemos a importância dos equipamentos de proteção individual, né, os EPIs, para todos os trabalhadores, não só do âmbito da saúde, mas de todos os âmbitos, né? Mas principalmente nesse foco da saúde, onde atualmente, em meio a uma pandemia, nós vemos a real necessidade de se usar uma roupa adequada, uma máscara, um óculos de proteção, uma viseira, o contrário do que se observa no filme, onde se vê o mínimo de proteção possível. Na tua opinião, qual é a importância do uso de tais equipamentos? E você, na figura de administrador, na figura do gestor, você limitaria o uso desses EPIs, desses equipamentos para os seus funcionários? Com certeza, no que se refere à importância dos equipamentos, né, enquanto figura de administrador, não limitaria de forma alguma aos funcionários EPIs, né, que são os equipamentos de proteções individuais. Aqui nós podemos contextualizar no sentido do âmbito hospitalar, por exemplo, né, se referindo à administração no ambiente hospitalar, principalmente vivendo um contexto de pandemia, onde se faz necessário que tenhamos condições dignas de trabalho, apoiados em normativas, em todas as políticas também públicas que nós podemos ter para defender o direito, né, a um ambiente de trabalho que ofertem os mínimos detalhes para que a gente possa conseguir ali ofertar um atendimento de qualidade, mas também nos cuidando, né? Porque para além de trabalhadores, nós somos seres humanos, para além de trabalhadores, nós temos uma família, né? E para isso, nós não trabalhamos apenas e simplesmente porque, nossa, eu amo trabalhar, né? Não é só isso.
Nós também precisamos ter saúde, para a gente poder ter ali, fora do ambiente de trabalho, nosso momento de lazer com as pessoas que nós gostamos. Nós trabalhamos também, porque nós também temos sonhos, porque nós somos sujeitos, né, que estamos buscando a todo momento conhecimento. Então é importante que minimamente nós tenhamos condições dignas de trabalho, que sejam, por exemplo, no contexto de pandemia, nós termos acesso ao uso de EPIs, né? Esses equipamentos de proteções individuais que vão garantir a nossa segurança no ambiente de trabalho. E isso também, eu posso citar a importância que tem o SESMIT, né? Que são os colaboradores, os trabalhadores que asseguram também, né? A segurança do trabalhador na unidade hospitalar, por exemplo, em outras organizações também. Então, são formas de administrar, olhar para tudo isso, pensando em como seria se não tivéssemos esses mínimos cuidados, né? Como seríamos? Perderíamos aí, muito provavelmente, funcionários, colaboradores excelentes, né? E ninguém tem a ganhar com isso. Com perdas de vidas, de pessoas, e isso afeta toda uma conjuntura social. Como é que você se vê como gestora? Daqui com 3 anos, daqui com 5 anos? Como é que você se vê, assim, na figura do administrador, né? Em determinada empresa ou em determinado hospital? Me vejo no futuro, bem próximo, a manter o olhar atento às formas de administração que têm dado certo até o momento, às políticas públicas também que têm dado certo, como base e referência para nortear as ações, as condutas que envolvem uma gama de pessoas, principalmente no que se refere ao foco em que penso, né, estar à frente como gestora, que se refere ao ambiente hospitalar. Ter um olhar mais humanizado, mais acolhedor. E com isso também posso citar a reflexão referente à importância que se tem dado hoje também do papel do profissional psicólogo nas instituições, nas organizações, cuidando da questão auxiliando na gestão de pessoas, auxiliando nos cuidados da saúde mental do trabalhador, que é imprescindível para que a gente consiga ali, seja numa organização, né, de uma empresa, seja numa organização de uma unidade hospitalar, mais assertiva, mais humana, mais próxima do que nós desejamos alcançar, né, que são benfeitorias para a sociedade, e nada disso se consegue apenas com criatividade, né? Nós precisamos ser criativos, precisamos estar respaldados pela ética, pela ciência, pelas formas de administrar que já deram certo até aqui, e sempre com esse olhar de que, para além de colaboradores, nós temos pessoas, nós temos vidas, nós temos amores de alguém que precisam de um ambiente de trabalho acolhedor, minimamente que do seu direito, com as condições de trabalho que lhe ofertem, a garantia de poder ali habitar, estar, realizar e fazer em prol da sociedade e dele mesmo, né? Para que a gente tenha também a questão da satisfação no trabalho e a motivação, que é extremamente importante. Uma das questões também, né, que o filme faz refletir, que as teorias também da administração faz refletir, essa preocupação voltada ao colaborador, ao prestador de serviço para a sociedade. Então, muito obrigado pela participação e desde já sucesso na caminhada. Uma vez que nos lembra mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo estará perdido. Bom dia, meu nome é Carolina Aparecida Alves e eu sou do curso de Gestão Hospitalar. Bom, após ler o primeiro capítulo do livro e assistir o filme Tempos Modernos, o que podemos observar é a má administração, no caso no filme. No livro, o autor fala que em qualquer organização, o trabalho do administrador, seja ele supervisor de primeira linha ou dirigente máximo da organização, ele envolve sempre uma visão crítica e inovadora. No filme nós não vemos isso. O que vemos é o administrador preocupado em produzir cada vez mais rápido, somente para alcançar bons números, sem se preocupar com o bem-estar do funcionário. No filme, vemos muito o patrão se comunicar com o funcionário, dizendo para ele acelerar ou diminuir o ritmo da produção da máquina. Os trabalhadores também são vigiados o tempo todo, inclusive nas idas ao banheiro, para o almoço, por exemplo. A empresa tinha o funcionário como uma peça de produção, sem nenhuma preocupação com o ser humano. Isso foi em 1930, né, onde o filme aborda esse quesito. No livro também o que vemos fala bastante sobre como tem que ser o administrador, que ele tem que planejar, organizar, dirigir, controlar o uso de recursos e competências a fim de se alcançar os objetivos desejados para a organização. Claro, pensando no ser humano e não somente em produzir. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Meu nome é Tainara, sou estudante do UFSC e estou cursando o primeiro semestre de Gestão Hospitalar.
E nesse áudio reflexão eu tenho por objetivo falar um pouco sobre o filme Em Tempos Modernos e correlacionar com o livro de Dalberto Chiavenato, que no seu primeiro capítulo fala sobre perspectivas administrativas. Iniciando pelo filme ao qual eu assisti, eu pude entender um pouco sobre o século XX, né, da era da Revolução Industrial, a qual mostra uma questão conflituosa, né, do operário com as máquinas, pois mostra lá o operário, ele a todo momento trabalhando naquela máquina de forma repetitiva, né, e que o líder a todo momento também aumentava a velocidade na máquina. Então o operário, ao tentar, né, entrar no ritmo de uma máquina, de uma tecnologia já naquela época avançada, porque era uma esteira a qual ela sozinha girava e ia, né, ele tenta acompanhar ela e acaba sendo engolido, que eu acho até uma questão bem interessante, o momento que ele é engolido pela máquina, porque ao ver o processo, né, o seu processo de trabalho, indo embora e tentando acompanhar de forma manual, ele acaba sendo engolido pela máquina. E no decorrer do filme mostra ele não tendo um tempo, um lazer, nem tempo para ir ao banheiro, porque até o momento ao qual ele ia ao banheiro fumar um pouco, né, ter um descanso, o seu chefe pedia, mandava ele voltar, né, na hora do almoço, ao qual é um momento de relaxar, né, um pouco, aparecia novas invenções, o chefe e outras pessoas queriam implantar novas tecnologias para substituir, né, o momento de comer. E é algo interessante também que ao decorrer do filme mostra ele chegando a um período de loucura, que de tão robótico o ato dele estar em frente a uma máquina, que ele chegou a um período de loucura, de um período de completamente alienação, que ele não sabia mais separar o real do não real, o seu momento de trabalho e o não trabalho mais, criando uma confusão, né? Um conflito entre si e o serviço, e o trabalho excessivo dele. E trazendo isso na perspectiva, né, de Adalberto, na perspectiva administrativa, eu pude perceber que uma boa administração, ela tem o seu conceito, ela tem a sua fundamentalização, o que é uma administração, o que ela quer passar, onde ela quer chegar. E uma administração é um ato de organizar, né, todo o seu processo de o que fazer, o que vai ser entregue no final. E eu pude perceber que toda uma estrutura tem que ser montada, uma empresa, né, tem que ser montada, sendo ela por pessoas, por máquinas, um ambiente, tem que ser um ambiente agradável, porque podemos perceber que no filme Tempos Modernos, o ambiente ao qual o funcionário trabalhava, ele só tinha máquinas, né, não tinha um tempo de lazer, uma área para lazer, portanto eles almoçavam em frente à máquina, né? Então não tinha um momento de distração, de lazer. E trazendo isso também pro livro, mostra que o conceito administrativo, ele tem uma pirâmide que a era digital é implantada, né? Podemos ver que lá naquela época tinha as máquinas, que já é algo tecnológico. Rádio, e agora na era digital, a ciência, a tecnologia, a arte são implementadas a todo momento, né? Que a arte, principalmente, que chamou minha atenção, que quando ele pega no seu momento de loucura, que ele é preso no filme, que ele é solto, né? E que ele tem que se redescobrir, ele encontra a música, que ele aprende a cantar, provavelmente ele sabia cantar, né? Ele aprende a se desenvolver, a se virar, né? Num linguajar mais claro, ele se vira no momento que ele achou que ele tinha que ser totalmente manual, que ele devia saber a letra de cabeça, ele viu que ele podia, que ele conseguia na hora improvisar.
E a administração, acredito também que seja isso. A todo momento você está se remodificando, né? Se reorganizando ao momento, à situação e ao avanço, seja ela de tecnologia, seja ela da ciência, seja ela da arte, que é totalmente avançada a todo momento, né? E é isso. Boa noite, gente. Meu nome é Emily, eu sou aluna do curso de Gestão Hospitalar no Instituto Federal de Santa Catarina. Esse é um trabalho referente à disciplina de Teoria da Administração 1 com o professor Robson. O objetivo é gravar um áudio de reflexão relacionando e observando o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, e o livro de Teoria Geral da Administração, uma visão abrangente da moderna administração das organizações. No filme Tempos Modernos, podemos observar uma grande crítica e representação da década de 30, que veio logo após a crise de 29 e a Grande Depressão, ou seja, a década que sofria as consequências da crise. Então, logo no início do filme, podemos notar que o patrão visa apenas aumentar a produção e a lucratividade sem ao menos pensar em seus colaboradores ou na qualidade final da peça. Nessa mesma época, a ascensão do Fordismo e do Taylorismo, eles estavam muito em alta, principalmente pela burguesia, né? Com isso, os trabalhadores realizavam apenas uma função nas fábricas, o que se tornava algo monótono dentro de um padrão e sem a compreensão do processo para o produto final. E ainda, com a crise de 29, houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o que ocasionou uma série de desempregos e fechamentos de fábricas, e que também é representada no filme. Lendo o livro Introdução à Teoria Geral da Administração, ali no primeiro capítulo, na página 18, temos um trecho que é assim: nessas condições, a administração das organizações torna-se uma das tarefas mais difíceis e complexas para alcançar eficiência e eficácia. A ênfase pragmática nas técnicas e no como fazer as coisas, com a utilização de fórmulas e receitas universais de gestão, já utilizadas com sucesso, sem que se visualizasse cada nova e diferente situação, não basta. Mais importante que a terapêutica é o diagnóstico correto e rápido. Mais importante do que saber como fazer é saber o que fazer. Nisso reside a essência fundamental da administração contemporânea, a visão estratégica de cada operação ou atividade. Para isso, é preciso visualizar cada tarefa ou atividade em um contexto ambiental mais amplo e que se modifica a cada instante. Se isso é abordagem sistêmica ou abordagem contingencial, pouco importa. O que realmente deve ser considerado é que em administração nada é absoluto ou definitivo. Tudo é relativo e tudo depende da situação, do momento, dos objetivos a atingir e do valor que se pretende oferecer e entregar. Essa visão expansiva é a consequência gradativa da ampliação do conceito de administração. Então, podemos observar que a forma como a administração era instituída na década de 30, ela estava totalmente equivocada. Ainda hoje, há muitas empresas que seguem esse olhar dentro de uma caixa, sem abertura para o novo. Mas o mercado hoje ele necessita da inovação. Eu acredito que essa seja a chave. Buscar o novo ele é o essencial para um gestor ou administrador. Saber contornar as situações, olhar para o outro lado, lidar com as dificuldades, buscar novas alternativas. Tem uma entrevista do Instituto Federal de Geociência da Unicamp com o professor Renato Peixoto Dagnino, que ele cita que os bons negócios da tecnologia hoje em dia estão baseados em roubar, comprar e copiar. E concordando com ele, eu acredito que um bom administrador ou gestor, que visa o crescimento da empresa ou negócio, ele deve se desvencilhar desse padrão de roubar, comprar e copiar e buscar alternativas fora disso, procurando sempre a inovação genuína. Meu nome é Paloma, eu sou aluna de Gestão Hospitalar e eu vou falar um pouco da minha análise do filme Charlie Chaplin, Tempos Modernos, em relação ao livro do autor Hidalberto Chiavenato, que é a Teoria Geral da Administração, uma visão abrangente da moderna administração nas organizações. O filme ele se passa em 1936, mas ele pode se aplicar também nos dias atuais, principalmente na relação das empresas, tecnologia e os funcionários. Ele aborda de uma forma engraçada o cotidiano de um trabalhador de linha de montagem, a qual o empregador exige cada vez mais dele e sem se preocupar em nenhum momento com a saúde física ou mental, ele apenas visa o lucro.
O filme também aborda outros temas, como a desigualdade social, a injustiça e a greve dos trabalhadores. E é assim, é algo totalmente oposto das ideias do autor do livro. Que ali ele fala sobre, por exemplo, as competências duráveis do administrador, o Hidalberto Avenato. Por exemplo, as habilidades técnicas, envolvendo o uso de conhecimento, aplicação de técnicas relacionadas com o trabalho e sua realização. Isso o trabalho com coisas, envolvendo ferramentas, instrumentos, como lidar. E um comparativo assim com um filme, se o gestor da empresa, por exemplo, precisa acelerar o processo, por que que ele não coloca mais funcionário naquela linha de montagem, para que não sobrecarregue os que já estão atuando ali no local? Outra habilidade que fala no livro é a habilidade humana, que elas são relacionadas com o trabalho com pessoas e refere-se à facilidade de relacionamento interpessoal e grupal, envolvendo a capacidade de comunicar, motivar, liderar e resolver conflitos pessoais ou grupais. No filme a gente vê isso, a gente vê vários funcionários trabalhando acelerado, mas sem nenhuma motivação. Se, por exemplo, eu preciso que os funcionários trabalhem mais, de que forma eu posso motivar eles? Fazendo banco de horas, bonificação, hora extra. Outra habilidade é a conceitual, que elas são relacionadas com pensar, com raciocinar, com o diagnóstico das situações e com a formulação de alternativas de solução dos problemas. Se no filme o dono da empresa precisa acelerar o processo, por exemplo, por receio de não conseguir entregar na data prevista as peças ou o produto, e não tenham mais funcionários à disposição, e se o único jeito é acelerar o processo da fábrica, como eu posso fazer isso sem afetar o funcionário? Qual a estratégia que ele deveria ter usado para motivar as pessoas daquela linha de produção? E eu acredito, assim, fazendo esses comparativos, tentando solucionar, que o administrador ali da fábrica, do filme, ele foi muito falho. Ele visou apenas os lucros e em nenhum momento ele tentou criar uma solução, ele apenas quis acelerar. Que de qualquer forma, mesmo ele tendo um lucro maior, ele acabou demitindo os funcionários, mostrando que só o dinheiro ali não evitou uma possível falência do local. A minha análise foi essa do filme, eu tentei fazer um comparativo, eu tentei resolver um pouco aquela situação, visando de uma forma melhor com que o funcionário pudesse trabalhar ali naquele local. Era isso, agradeço e uma boa noite.